E aí, pessoal, tudo sussa na nave? Preparados para mais um deep dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que é tipo um guia para quem não quer levar gato por lebre nesse mundão de informações. E aí, galera? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Expert Speakers Voice calma, perspicaz, com um toque de humor contido. E eu sou host Speakers Voice, mulher relaxada e bem-humorada. E o livro da vez, segura essa, é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do mestre Carl Sagan. Ah, esse livro é pedrada, hein? Toto. Sagan, com aquela linguagem dele super didática e ao mesmo tempo profunda, te leva para uma viagem no mundo da ciência e te mostra como usar o pensamento crítico para não cair em ciladas. Tipo, como diferenciar o que é fato do que é fake news, sabe? E olha, isso é mais importante do que nunca hoje em dia, né? Com tanta informação pipocando na internet, a gente precisa saber filtrar o que é confiável. Sem dúvida. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. A gente vai se basear no livro do Sagan, mas vamos trazer a conversa para a nossa realidade, para te ajudar a navegar nesse mar de informações e tomar decisões mais conscientes. Então, preparem o café, o chá, a água, o suco, o que vocês preferirem, e se acomodem porque a conversa vai ser longa e cheia de reviravoltas. E Sagan já começa o livro com uma história da sua infância que é de rolar de rir, mas também tem uma lição importante. Lembra daquela vez que ele quebrou a vitrine do Sr. Schechter? Ah, essa história é impagável. Ele, pequenininho, brincando de carrinho, sem querer quebra a vitrine. Mas o que me mata é que ninguém ficou bravo com ele e o dono da loja ainda virou amigo da família. Mas é. E ele conta que depois disso, ficou pensando na lição que essa história poderia ter. Mas ele confessa que preferia 1000 vezes ficar em casa, de boas, refletindo sobre a vida, do que ter que lidar com a confusão que ele causou. Quem nunca, né? Eu me identifico totalmente. Às vezes a gente tem uns insights geniais, mas bem longe dos problemas que a gente precisa resolver de verdade. Mas voltando ao Sagan, ele usa essa história para ilustrar a importância da curiosidade, da busca por entender o mundo ao nosso redor. Exatamente. Essa curiosidade inata é o motor da ciência, é o que nos impulsiona a desvendar os mistérios do universo. E falando em mistérios, o Saga também conta sobre uma conversa que ele teve com o pai sobre o zero e a infinitude dos números. Já parou para pensar nisso? O zero, um conceito tão abstrato, tão difícil de entender e ao mesmo tempo tão fundamental para a matemática. Essa história é demais. O Sagan, criança, tentando entender como os números podem ser infinitos, como pode não existir um menor número. E para visualizar isso, ele começou a escrever todos os números, do 1 até o 1000, usando pedaços de papelão de camisas velhas. Ele tinha essa necessidade de tornar o abstrato em algo concreto, de experimentar o infinito na prática. E essa busca por compreender os conceitos básicos, mesmo que pareçam simples à primeira vista, é fundamental para a construção do conhecimento científico. E essa paixão pela descoberta, essa vontade de entender como as coisas funcionam, acompanhou Sagan a vida toda. Ele fala com entusiasmo da sua época na Universidade de Chicago, da alegria contagiante dos seus colegas ao desvendarem os segredos da natureza. E ele destaca algo muito importante: a universidade valorizava os professores não apenas pela sua pesquisa, mas também pela sua capacidade de ensinar, de inspirar os alunos. Ele coloca a figura do professor como um mentor, um guia que te leva pelos caminhos do conhecimento e te ajuda a desenvolver suas próprias capacidades. E você já teve a sorte de ter um professor que te inspirou dessa forma, que despertou em você a paixão por aprender. Ah, com certeza. Bons professores fazem toda a diferença, né? Mas, logo depois dessa injeção de ânimo, o Sagan nos dá um banho de água fria com uma estatística para lá de preocupante sobre o analfabetismo científico no EUA. Na época em que ele escreveu o livro, mais de 90% da população não tinha conhecimentos básicos de ciência. É um número assustador, né? Ele chega a comparar essa falta de conhecimento científico com o analfabetismo da população negra durante a escravidão, quando era proibido ensinar os escravos a ler. E aí ele nos leva a refletir. Qual a situação do Brasil hoje? Será que a gente está investindo o suficiente em educação científica? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque, como o Sagan alerta, a ignorância científica tem consequências graves. Ele lista uma série de problemas globais que ele acreditava serem ignorados pela maioria das pessoas justamente por causa dessa falta de conhecimento. Aquecimento global, buraco na camada de ozônio, poluição, lixo tóxico, chuva ácida, desmatamento, superpopulação. E essa lista, infelizmente, continua super atual, né? A gente vê os efeitos da falta de conhecimento científico no nosso dia a dia, nas decisões que são tomadas, nas políticas públicas que são implementadas. E o Sagan vai além, mostrando como a nossa economia também depende da ciência e da tecnologia. Ele argumenta que cada vez mais empregos e salários estão ligados a áreas que exigem conhecimento científico e tecnológico. Se o Brasil não investir em educação de qualidade, em pesquisa e desenvolvimento, a gente fica para trás, não tem jeito. E ele não está falando só de cientistas, engenheiros, programadores, ele está falando de todas as áreas, de todos os profissionais. A ciência e a tecnologia estão presentes em tudo, desde a agricultura até a medicina,
passando pela comunicação, pelo transporte, pela indústria. E para quem acha que a ciência é uma coisa chata de gente com a cabeça nas nuvens, o Sagan mostra o quanto ela pode ser emocionante. Ele fala da descoberta dos tijolos moleculares da vida no espaço, das pegadas fossilizadas dos nossos ancestrais, da explicação para a formação do Himalaia, da descoberta de uma civilização antiga que já produzia cerveja. E ele também fala da nossa ignorância em relação a conceitos fundamentais como a indeterminação quântica e o DNA, áreas que revolucionaram a nossa compreensão do universo e da vida, mas que ainda são um mistério para muita gente. E é justamente nesse vácuo de conhecimento que a pseudociência encontra espaço para se propagar. E o Sagan explica de forma brilhante por que a pseudociência é tão atraente para tanta gente. Ela oferece respostas fáceis, prontas para questões complexas, sem exigir muito esforço mental. Ela promete curas milagrosas, poderes mágicos, contato com extraterrestres, vida após a morte. Ela mexe com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos desejos mais profundos. Ela oferece conforto, esperança, uma sensação de controle num mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. E o Sagan lembra que essa busca por explicações sobrenaturais não é algo novo. Ele cita as caças às bruxas, as perseguições religiosas, as crenças em todo tipo de superstição ao longo da história. E ele faz um paralelo interessante com a nossa época, com o medo do desconhecido, com a proliferação de teorias da conspiração. E como exemplo de como a pseudociência pode ser perigosa, ele conta a história do Franz Mesmer e do magnetismo animal. Era tipo um show de ilusionismo misturado com cura pela fé. As pessoas acreditavam que ele tinha poderes mágicos para curar doenças. E a coisa ficou tão séria que o rei da França teve que intervir e nomear uma comissão científica para investigar o caso. E adivinha quem fez parte dessa comissão? Benjamin Franklin. Pois é, e a comissão desmascarou o Mesmer, mostrando que as curas que aconteciam eram resultado do poder da sugestão, do efeito placebo. Mas mesmo assim, muitos continuaram acreditando nele, defendendo a credulidade como um caminho para alcançar a verdade. E essa crença cega, sem nenhum senso crítico, pode levar a consequências desastrosas, como as caças às bruxas que o Sagan descreve de forma tão vívida no livro. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram torturadas e mortas por acusações absurdas de bruxaria. E ele nos faz pensar, será que a gente aprendeu com os erros do passado? Porque a gente ainda vê esse tipo de perseguição hoje em dia, com pessoas sendo acusadas de praticar magia negra, de fazer rituais satânicos, de ter pactos com o demônio. E o Sagan critica a credulidade da polícia em relação a esses casos, mostrando como a falta de conhecimento científico pode levar a investigações falhas e a condenações injustas. E ele também desmistifica a crença em uma suposta epidemia de abuso ritual satânico, comparando essa histeria coletiva com a crença em abduções alienígenas, ambas sem nenhuma evidência concreta. E ele destaca o caso de Paul Ingram, um homem que foi preso e condenado por crimes que ele nunca cometeu, com base em falsas memórias induzidas por interrogatórios sugestivos. E aí a gente entra num tema crucial, a falibilidade da memória humana. O Sagan mostra como a nossa memória não é um gravador que registra os eventos de forma precisa e imutável. Ela é, na verdade, um processo dinâmico, sujeito a distorções, influenciado pelas nossas emoções, pelas nossas crenças, pelas informações que recebemos ao longo do tempo. E ele explica como lembranças de eventos traumáticos podem ser criadas sem querer através de sugestão, de terapia, de leituras, de filmes, de conversas com outras pessoas. E essas falsas memórias podem ser tão reais, tão vívidas, que a pessoa acredita piamente que elas aconteceram de verdade. E aí fica a pergunta: como a gente pode se proteger dessas armadilhas da mente? Como a gente pode diferenciar o que é real do que é fruto da nossa imaginação? E aí o Sagan nos apresenta uma ferramenta poderosa, o ceticismo. Mas, atenção, ele não está falando daquele ceticismo radical, que nega tudo sem nem ao menos analisar as evidências. Ele está falando de um ceticismo saudável, que questiona, que duvida, que exige provas, que busca explicações racionais para os fenômenos que nos cercam. E para ilustrar a importância do ceticismo, da testabilidade das alegações, ele usa aquela analogia genial do dragão invisível na garagem. Se você me disser que tem um dragão na sua garagem, mas ele é invisível, intangível, inaudível, não deixa nenhum rastro, como eu posso provar que ele não existe? Se uma alegação não pode ser testada, se não existe nenhuma forma de comprovar ou refutar a sua veracidade, ela perde o seu valor científico. E o Sagan leva essa ideia um pouco mais longe, imaginando várias pessoas relatando a presença de dragões invisíveis em suas garagens. Será que a gente estaria diante de uma psicose coletiva? Ou será que existe algo mais aí, algo que a nossa ciência ainda não consegue explicar? E é justamente essa curiosidade, essa disposição para investigar o desconhecido que impulsiona a ciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado para não cair na armadilha da credulidade, para não aceitar qualquer explicação sem antes analisá-la criticamente. Para fechar essa nossa conversa, o Sagan nos deixa com uma mensagem poderosa.
a importância do pensamento crítico como uma ferramenta essencial para navegarmos nesse mundo complexo e cheio de informações. Assim como Frederick Douglass, um ex-escravo que aprendeu a ler e escrever e se tornou um grande líder abolicionista, nós também podemos encontrar a liberdade através do conhecimento, do questionamento, da busca pela verdade. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a pergunta: qual o dragão invisível que você vai desafiar hoje? Qual a crença que você vai questionar? Qual a informação que você vai analisar com mais cuidado? O poder do pensamento crítico está em suas mãos. E a gente se encontra no próximo Deep Dive com mais perguntas, mais reflexões, mais descobertas. Até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.